Olá, humanidade, como estão? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, gente, a Edilane fez outro pronunciamento, mas desta vez ela disse que vai contar a verdade sobre toda a treta entre ela, Caio e Bruno. Segundo a Edilane, a amizade dela com Caio não está nada bem, ao contrário do que o campeão da Grande Conquista vem falando nos podcasts. Além disso, ela afirmou que o Bruno Cardoso andou mentindo sobre o que rolou entre eles e que ele está fazendo isso para tentar garantir uma vaga na Fazenda 16. O que vocês acham disso? E vamos ver aqui o pronunciamento da gata. Patroas, boa noite. Já tô no Rio, tô em casa. Agora eu vou voltar minha vida ao normal. Hoje faz uma semana que o programa acabou, né? Que esse ciclo foi encerrado entre eu e a Grande Conquista. Mas infelizmente eu não conseguiria encerrar esse ciclo totalmente sem antes esclarecer para vocês tudo o que aconteceu durante essa semana que eu estive em São Paulo após a final, né? Eu acho que vocês merecem essa explicação e eu mereço me pronunciar também porque, como eu já falei pra vocês uma vez, eu não aguento mais ser atacada e e ter a minha verdade questionada por coisas que eu não fiz, por coisas que eu não falei. E em respeito às minhas fãs, às patroas que torceram por mim, que se mataram de votar e, enfim, fizeram tudo que fizeram por mim, em respeito também às fãs do Caio, aos nossos fãs, né? Porque a gente tem um fandom muito grande de pessoas que gostam de mim e do Caio, que apoiaram e abraçaram a nossa amizade. Eu acho que vocês merecem uma explicação e um esclarecimento de tudo que aconteceu. Na verdade, vocês merecem a verdade. E eu tô aqui hoje para poder fazer isso. E vocês podem ter certeza que depois que eu me pronunciar, depois que eu expor toda a verdade para vocês, eu nunca mais vou falar sobre esse assunto, porque para mim é um ciclo que foi encerrado e que a partir de agora a única coisa que eu quero é voltar à minha vida ao normal, trabalhar da forma que eu sempre trabalhei e continuar a minha história. Bom, diferente do que o Caio tem falado nos podcasts, nas entrevistas que ele tem dado, falando que a relação dele comigo estava ótima, isso é mentira. Nunca esteve, desde quando ele saiu do programa. Como a gente sabe, tudo iniciou com aquela comemoração surpresa da vitória dele que o Bruno organizou, que a gente já tá cansado de falar desse assunto, né? Que eu não fui chamada, não fui convidada. De início, o Bruno falou que foi porque eu dei um suposto apoio ao Fê, numa zona de risco em que estava ele, a Lisiane e o Caio. Esse suposto apoio já foi comprovado que não existiu, passou vergonha, tentou me queimar, me colocar como desleal, viu que não deu certo, ninguém comprou, porque se tem uma coisa que eu não sou, as pessoas sabem que é desleal e que todo o apoio possível ao Caio aqui fora, até mais do que o possível, que eu vou falar sobre isso mais detalhadamente com vocês conforme o andamento da nossa conversa. Mas todo o apoio que eu prometi em dar ao Caio, lá no meu último dia do programa, que eu fiz uma promessa pra ele, eu segurei na mão dele e falei: Caio, hoje eu vou embora desse programa, hoje eu vou ser eliminada. Ele não tava acreditando, eu falava: hoje, infelizmente, é meu último dia aqui. Eu vou sair hoje, mas você pode ter certeza que lá de fora eu vou estar torcendo por você e fazendo de tudo para que você seja o ganhador desse programa. Você só sai daqui campeão. Você pode ter certeza aqui dentro que lá fora eu vou estar movimentando tudo. E eu cumpri até o último dia. Então, isso é inquestionável. E ele sabe disso. Ele sabe. E tem até um vídeo comprovando. Infelizmente, eu não achei o vídeo desse exato momento, mas eu achei um outro vídeo que eu basicamente falo a mesma coisa e comprova de alguma forma o que eu tô falando agora pra vocês. Se eu sair daqui a pouco, Eren, eu quero que você saiba que você é um dos presentes absurdos que eu ganhei aqui dentro. De verdade. Eu quero compartilhar tudo isso com você. E você é incrível, você é um homem maravilhoso. Torcer muito por você. Te imagino campeão disso aqui. De verdade, tô falando isso do fundo do meu coração. Bom, e eu cumpri até o fim. E eu fico feliz de ter feito parte da história dele no programa. Fico feliz de ter, de alguma forma, feito parte da vitória dele aqui de fora também. Eu e os meus 25% de patroas, que nos dedicamos muito para que, de alguma forma, nem que seja pequena, nós fizéssemos parte dessa vitória. Que, claro, o mérito é todo dele, pela trajetória que ele teve dentro do programa. Mas a gente aqui fora fez de tudo, principalmente elas, que se dedicaram por ele como se estivessem fazendo por mim, porque era o que eu pedia. Eu falava: a gente vai fazer ele campeão, porque é como se eu estivesse vencendo também. E eu me senti vitoriosa com ele levantando a estatueta da Grande Conquista. Inclusive, me emocionei muito, eu só sabia chorar lá. E fiquei realmente feliz por nós termos conseguido todos aqui fora.
fazendo a sua parte. O problema é que após a vitória do Caio, ele não fez questão nenhuma de estar comigo, de me ver, de falar comigo. As 2 vezes que nós nos falamos por telefone foi por iniciativa minha. Uma muito rápida, para tentar marcar para outro dia, que eu vou explicar para vocês. Eu vou explicar detalhadamente porque eu gosto das coisas muito bem esclarecidas para não deixar dúvidas. E a outra vez que nós nos falamos foi também para eu explicar e tentar falar o meu lado da história, né, mediante a toda essa situação do Bruno, mas que ele também nitidamente não estava muito a fim de estar ouvindo. Não comprou partido, até aí ele tá certo, mas não fazia questão nem de conversar tanto, quem falava mais era eu. Vamos começar pela quinta-feira, que foi o dia da final do programa, onde o Caio sai campeão. O Caio sai do programa direto para casa do Bruno, e eu já sabia que essa surpresa iria acontecer, porque eu já tinha conversado com a mãe do Caio antes, né? Ela já tinha me falado que a família toda iria para São Paulo, ficar hospedada na casa do Bruno, e que iriam fazer uma surpresa pro Caio. Assim que o Caio chegasse na casa do Bruno, tá a família toda dele. Então eu já sabia que essa surpresa iria acontecer. E eu jamais iria querer estar presente num momento tão íntimo como esse. Até então, eu jamais imaginaria que seria uma festa e que outras pessoas estavam convidadas da Grande Conquista e eu não estaria. Mas eu já estava ciente de que seria uma surpresa pro Caio. Tanto é que ela pediu para eu não falar para ele na festa, né? Foi algo bem sigiloso mesmo entre eu, o Bruno e a mãe dele, né? Que estava organizando isso, junto com o Bruno. Eu fui pega totalmente de surpresa porque eu jamais imaginaria que a minha relação com o Bruno tivesse abalado o suficiente para eu não ser convidada, como eu já contei para vocês. Até porque na própria final nós estávamos trocando normalmente. Eu elogiei que ele estava muito bonito, né? Porque eu sempre elogio ele quando eu o vejo. E ele também me elogiou falando que eu tava muito bonita de vermelho. Eu até falei, minha maquiagem tá borrada, Bruno, minha maquiagem tá borrada. Aí ele falou assim, tem um pintinho, um pontinho aqui. A gente tava trocando. Então, quem ia imaginar, eu na minha cabeça, ingênua, né, trouxa, jamais imaginaria o que estava acontecendo por trás. E, enfim, a gente tava também, durante os intervalos, trocando lá, falando, meu Deus do céu, como é que deve estar essa votação? Eu tô nervosa. Eu falava pro Bruno, eu tô nervosa, né? E a gente combinando como é que a gente ia comemorar se a Raquel anunciasse o nome dele. Eu falei, eu não quero nem estar com esse microfone, senão eu vou jogar esse microfone longe. Ele falando que ia jogar o Caio pra cima. Então, assim, a gente tava conversando normalmente lá na final. Eu não tava... Jamais imaginaria, jamais. E eu quero aproveitar que eu tô falando desse assunto para já esclarecer mais uma mentira que o Bruno inventou ontem no podcast a meu respeito. A primeira não colou, né? Que ele falou que não me chamou pra comemoração da vitória do Caio por um suposto apoio que eu dei ao Fê durante uma zona de risco que tava o Fê, o Caio e a Lisiane. Esse apoio que nunca existiu e foi provado. Passou vergonha, não satisfeito em querer continuar me queimando, né? Porque viu que aquela não deu certo, ninguém comprou isso, porque sabe que eu sempre fui muito leal ao Caio. E aí agora a nova dele, né? Já não basta ele ter falado que o motivo foi esse, de não ter me convidado. Agora o novo motivo que ele inventou foi uma suposta conversa que nós tivemos no camarim, no qual ele fala que eu virei pra ele e falei que eu não quero nunca mais olhar na cara dele. Oi? Chegamos no camarim da final. Tinham alguns participantes antes da festa. Chegamos no camarim, ela chegou, eu falei, oi Edilane. Ela, de um jeito que pra mim não pegou muito bem, porque pareceu meio mal educada, falou, Bruno, eu vou cumprimentar você aqui, mas saindo daqui eu não quero nem olhar na tua cara. Nossa. Com outras pessoas ouvindo. Ah. E daí na festa mesmo a gente ficou distante na festa. Como é que eu vou me sentir confortável de chamar alguém que disse pra mim que saindo dali não queria olhar na minha cara? Eu fiquei absurdamente chocada quando eu vi isso. Eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus do céu, até onde esse homem vai? Cadê? Prova que eu falei isso? Eu nunca falei isso. Não falei algo nem parecido com isso. Da onde é que ele tirou que eu falei pra ele que nunca mais queria olhar pra cara dele? No camarim a gente teve uma troca assim. E eu começando elogiando ele. Mais uma vez, falando que ele tava muito bonito. Porque eu não consigo não ser assim com ele. Ele sabe disso, Bruno, pelo amor de Deus. Cara, eu não sei que assessoria é essa que tá te instruindo a fazer essas coisas. Mas eu tô absurdamente chocada até onde o ser humano vai pra conseguir as coisas que quer. Pelo amor de Deus, cara, até inventar que eu falei uma coisa que eu nunca falei, que não falei nem nada parecido com isso. E eu vou explicar pra vocês e falar exatamente o que eu falei pra ele. Eu falei, hoje a gente vai curtir e dançar com o nosso amigo, por mais que depois da festa você não queira nunca mais olhar pra minha cara. Foi isso que eu falei pra ele.
isso que eu falei pra ele. Porque o Bruno já tava meio assim comigo no WhatsApp. Só que eu já cheguei elogiando ele pra quebrar o gelo. Exatamente porque eu não tinha nada contra. Pra mim o Bruno era meu amigo. E eu provo isso que eu tô falando, porque se ele falou que nem se aproximou de mim na festa, eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem, eu chamando ele pra dançar. Se eu realmente falei isso, de que eu nunca mais quero olhar na sua cara, falei isso na frente de todo mundo, como é que tem vídeo meu, minutos depois na festa, chamando ele pra dançar? Estou muito assustada, mas mais uma vez eu provo com vídeos. Se eu realmente falei isso, então você prova, Bruno, que eu falei isso pra alguém. Já você falou que várias pessoas ouviram. Eu quero vídeo, eu quero prova de que eu falei isso pra você lá, já que tava todo mundo, né? Então assim, gente, eu tô absurdamente chocada, assustada com as coisas que o Bruno vem inventando a meu respeito pra poder... Eu não sei porquê, cara, que desespero é esse de ir pra fazenda? Meu Deus, tá usando tudo e todos pra poder conseguir chegar lá. Nos casca de bala a gente também dançou, no dentro da Hilux. Nesse momento, como é que não teve troca comigo na festa? Nesse momento de dentro da Hilux, que é a nossa música da mansão, que eu sempre falo, né? Que eu sempre danço. E eu falei, Caio, essa música aí é a nossa música da mansão. Vem, Bruno, vem, Bruno. Falei, a gente gravou até um rios disso. Aí o Bruno foi lá e falou assim comigo, e tu viu quem curtiu? Aí nós dois juntos, Márcia Fu! Então, meu Deus, a gente trocou, foi muito na festa, não foi pouco. Então eu tô muito assustada, juro por Deus, gente, juro por Deus, eu tô muito assustada com essas coisas que ele tá me acusando, essas mentiras que ele tá inventando, porque não saiu da minha boca isso, não saiu pra ele, não saiu pra ninguém, nunca saiu essa frase da minha boca. Então é só pra esclarecer isso que o Bruno falou, que é mentira. Mentira. Mais uma mentira do Bruno, que tá aí desesperado pra poder ir pra fazenda e tá inventando tudo, todas as coisas pra poder estar em alta, porque ele quer polêmica, porque ele quer que os holofotes estejam em cima dele. Enfim, tudo que vocês estão vendo, eu também, tá todo mundo enxergando a mesma coisa e eu tenho certeza que não é, a gente não tá maluco, né? Todo mundo vendo isso. Mas enfim, esse é o meu esclarecimento em relação ao Bruno. Ele pode continuar inventando o que foi em relação a isso. Se tudo isso é pra poder ir pra fazenda, meu filho, boa sorte. Só ore pra eu também não receber esse convite, viu? Porque se tu for pra fazenda e eu tiver lá, eu acabo com você lá dentro. Bom, voltando a falar da minha relação com o Caio, que eu tenho certeza que é o que mais interessa pra vocês no momento. Mas antes de falar da minha relação com o Caio, eu não podia deixar de falar tudo o que aconteceu com o Bruno. Até para que vocês tirem as conclusões de vocês baseado no que de fato aconteceu, de toda a verdade. E eu tinha que falar o que aconteceu antes com o Bruno, até porque o Bruno teve muita influência, pelo que a gente tá vendo, sobre a minha relação com o Caio. E, enfim, aconteceu isso tudo na quinta-feira, teve a surpresa que eu não fui convidada. Na sexta-feira, o Caio me mandou uma mensagem no WhatsApp, né, dizendo que queria me ligar para poder fofocar. E aí, eu esperei essa ligação, a ligação não aconteceu. E aí, conforme veio acontecendo os burburinhos, né, de que eu não tinha sido convidada, já criou-se esse assunto sendo o principal assunto de tudo, dos podcasts. Eu tinha necessidade de falar com ele com urgência, porque eu precisava esclarecer pro Caio, que tinha acabado de sair, a minha versão das coisas, né, o meu lado. E aí ele me ligou, a gente falou bem rápido no telefone, deve ter sido uns 20 minutinhos no máximo. Eu quis explicar pra ele, né, todo esse burburinho, que eu jamais tinha puxado pro Fê nada. Só que ele não tava muito interessado em falar, não. Ele só falou que confiava em mim, que acreditava em mim, que a relação entre eu e ele não ia mudar. Eu falei, ai, que bom. E aí o que ele fez? Marcou pra gente se ver no dia seguinte, no sábado, que aí ele já estaria com a agenda melhor. E aí ficou marcado para o sábado, que inclusive era o dia do amigo. Então eu achei uma excelente data pra gente se rever. E até para os nossos fãs, né, que estavam cobrando o nosso reencontro, né? Falei, poxa, sendo no dia do amigo, vai ser muito legal. Ele marcou ou de ir lá no apartamento que eu tava, ou de eu ir no hotel que ele tava, ou da gente ir para algum restaurante. Então ficou marcado pro dia seguinte. Tanto é que na sexta-feira, na live do Selfie, ele mesmo falou que já tinha marcado comigo no dia seguinte. Sua relação com a Edilane agora, por que ela não foi na sua comemoração de prêmio? Boa pergunta, Arthurzinho. Tinha uma galera. Não foi todo mundo, não? Não. Eu sabia que não tinha do Guipa, Lizzy, por motivos um pouco óbvios. A Edilane não foi. Bom, cara, pra ser bem sincero com vocês, minha relação com a Edilane tá maravilhosa. Liguei pra ela hoje, a gente conversou. A gente, inclusive, tá marcando de sair amanhã pra gente poder fofocar, A gente tinha um código dos 59 segundos que a gente ia sentar pra fofocar de tudo. Mas agora, como tá aquela correria, né, tá difícil de conseguir parar. Mas amanhã eu acho que a gente vai conseguir encaixar pra gente poder passar o dia fofocando. Minha relação com ela tá ótima, eu tenho um carinho imenso pela Edilane. E essa questão de ela não ter ido pra comemoração, na verdade, foi eu que organizei. Até eu fui pego de surpresa. Eu achei que eu ia pro hotel. Daí eu acabei chegando e, enfim, a surpresa aconteceu. Só que o que aconteceu no sábado? Nada. O Caio simplesmente não me mandou mensagem, o Caio não me ligou,
o Caio fingiu que nada tinha acontecido, marcou comigo e sumiu do mapa. E eu fiquei esperando, né? Porque eu respeitei muito a agenda dele. Eu sabia que a agenda dele ia estar super lotada. E eu falei isso pra ele na festa, que eu super iria respeitar a agenda dele, porque eu sabia que ia estar super corrida. Pra gente, quando a gente saiu, já ficou muito corrido, quem dirá pra ele que saiu campeão, né? Então eu fiquei esperando ele me mandar mensagem pra saber o que a gente iria fazer. E simplesmente não recebi nada. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. E aí, quando eu fui ver os stories dele, ele passou o dia inteiro gravando dancinha com o pessoal, né, da Grande Conquista, que tava na casa do Bruno. Até então, eu tava super entendendo a agenda dele. Deixei ele à vontade para entrar em contato comigo quando ele tivesse disponibilidade. Mas a partir desse dia ali, eu passei a não entender mais, porque eu vi que já não era falta de tempo, era falta de interesse mesmo. Porque tempo ele tinha. Ele tava lá na casa do Bruno, fazendo dancinha, estando com as pessoas que ele escolheu estar naquele dia e não escolheu estar comigo, que ele tinha marcado. E tá tudo bem, são as escolhas que ele fez. Pra ele foi mais interessante estar com eles. Tá tudo certo. Eu só fiquei chateada porque ele tinha marcado comigo. E a nenhum momento ele teve pelo menos capacidade de tirar 10 segundinhos do tempo dele pra me mandar uma mensagem falando: olha, Edilane, hoje não vai dar mais. Olha, Edilane, a gente marca para outro dia. Ou então seja sincera: Edilane, eu preferi estar aqui com o pessoal, né, lá da Grande Conquista. Hoje eu vou sair, vou pra balada também, que eu vi que ele foi nesse mesmo dia. Fez várias coisas. Eu acho que nesse dia ele também foi pra casa do Lucas Souza. Não tenho certeza, mas eu acho que foi nesse dia também. Ou seja, tempo ele teve pra fazer tudo que ele queria fazer. Ele só não quis estar comigo. E pra piorar mais ainda a situação, nesse mesmo dia, no sábado, que ele não teve coragem de me mandar uma mensagem pra poder desmarcar, ou então me mandar feliz dia do amigo, enfim, que ele não teve coragem de entrar em contato comigo. Eu fui colocada num grupo onde ele estava organizando um almoço pro dia seguinte, com todo o pessoal da Grande Conquista para comemorar a vitória dele. Eu fui colocada nesse grupo, onde esse grupo ele estava lá dando as informações do endereço do local e etc. Só que a nenhum momento também ele chegou para mim para falar comigo no privado. Ele estava falando lá no grupo, sabe? Então, por causa disso, eu não me senti confortável de estar nesse almoço. Afinal, ele não tinha nem falado comigo, nem pra falar assim: poxa, Edilane, olha, hoje não deu pra gente estar junto, marquei com você, mas preferi fazer outra coisa, como eu comentei com vocês, que ele poderia ter usado a sinceridade, mas amanhã vai ter esse almoço aí, eu quero muito que você vá pra compensar, né, o fato de não ter conseguido ter te visto hoje, mas a gente vai se ver amanhã. Não aconteceu. Eu saí desse grupo porque pra mim não fazia sentido eu estar lá, visto que eu não iria pra esse almoço. Eu já tinha tomado essa decisão. E no dia seguinte eu acordo com uma ligação dele, um áudio dele, perguntando se eu não iria, porque eu saí do grupo. Parecia estar bem desesperado, né? Porque era a oportunidade que ele encontrou de finalmente fazer uma foto comigo, um story, tranquilizar os fãs, né? De que nada que eles estavam pensando estava acontecendo, porque até então ele estava sustentando para os podcasts que a minha relação com ele estava ótima, sendo que não estava, e ele sabia que não estava, mas ele tinha que continuar fingindo que estava, né? Porque senão ele ia ser massacrado pelos fãs, como já estava sendo. Tanto é que eles chegaram, quando eu digo eles, né? Ele e os ADMs dele chegaram a desativar o story para os fãs não poderem responder, porque eles estavam recebendo uma enxurrada de mensagens dos nossos fãs, né? Revoltados com o fato de ele ter estado com todo mundo, mas ter falado que ainda não teve tempo de estar comigo. Tava feio, todo mundo já tinha percebido. Eu percebi, quem dirá as pessoas, né, que gostam de mim e dele. Então era a oportunidade, por isso que ele ficou bem desesperado ao ponto de me ligar, né? Porque até então tinha sido a primeira vez que tinha sido de iniciativa dele me ligar. Bom, não fui para esse almoço no domingo, que gerou mais burburinhos ainda, e na segunda-feira eu decidi ligar para ele para poder esclarecer os motivos pelo qual eu não fui, apesar de serem muito óbvios, né? Mas decidi ligar para ele, de imediato ele não atendeu, depois ele me retornou, e foi o dia que a gente mais se falou. Foi o único dia que a gente se falou, o único e último, né? Que eu expliquei pra ele os meus motivos, falei que eu fiquei bem chateada, que no sábado ele não me mandou nenhuma mensagem, que ele marcou comigo e não compareceu. Ele só pedia desculpa, só pedia desculpa, só pedia desculpa. Enfim, nossa conversa foi baseada em pedidos de desculpa. E não se justificou nem nada, só pediu desculpa. A gente pôde conversar um pouco do jogo, assim, bem por alto. A gente teve foi até um momentinho engraçado, acho que a gente deve ter ficado 1 hora no telefone. Foi o único dia que a gente conseguiu falar mesmo. Mas ainda assim, sabe quando você vê que a pessoa não é a mesma? Não era a mesma coisa, tava bem seco e frio comigo.
Eu perguntava pra ele por telefone se tava tudo bem mesmo. Esse dia foi o dia que ele mais falou comigo, porque foi o dia que ele tava longe da casa do Bruno, foi o dia que ele tava no hotel. Então, por isso foi o dia que a gente mais conversou, que a gente conversou pelo menos aí 1 hora. E eu perguntava pra ele o que estava acontecendo, eu perguntava se realmente ele não estava sendo influenciado, e eu estava disposta a explicar qualquer coisa que ele tivesse dúvida, que a gente tinha total abertura e afinidade e amizade pra isso. A gente construiu algo muito lindo no programa. Foi uma conexão fora pra mim, né? Pra mim. Fora do jogo. Foi uma coisa que eu queria levar pra vida inteira. Eu queria o Caio na minha vida junto com todos os meus amigos. E a gente combinou tanta coisa, a gente planejou tanta coisa quando nós saíssemos de lá. Então pra mim era muito surreal o que estava acontecendo. E eu queria que ele me falasse pra eu poder entender, sabe? Até se ele tava com dúvida de alguma coisa, eu queria entender, mas ele não falava. Ele não falava, falava que ninguém fazia a cabeça dele e que tava tudo bem entre a gente. Eu não tenho mais o que fazer, porque nitidamente ele não quer a minha amizade, tá me tratando frio, com indiferença, não quis me ver. E eu não tenho mais o que fazer, já não tem espaço pra mim aqui. Ali, naquele dia, nessa conversa, eu percebi que não tinha como nós sermos amigos aqui fora, infelizmente. E o que me deixou muito triste, porque ele chegou a falar pra mim, e eu via também, até quando eu saí do programa, que nada nem ninguém iria afetar nossa amizade aqui fora. Ele falou, e falou várias vezes. Eu vou deixar, inclusive, um vídeo aqui dele falando isso, que minhas fãs mandaram, né, as minhas patroas, resgataram esse vídeo e me mandaram. Mas nossa, velho. Ela fazia, tipo assim, tudo ficar leve, assim. A gente pegava, vinha, fechava o pau aqui, não sei o que, não sei o que. E ela pra dentro, ela me fazia dar risada, velho. Era muito massa. Era muito massa. O cara vivia brincando também, né? Nossa senhora. Ela vivia num tom de brincadeira, ela tudo via dela. assim, ela via as coisas, ela olhava e... Eu começava a partir de dar risada, bicho. Partia de dar risada. Nossa, era muito bom. Era muito bom. Que bom que vocês viveram esses momentos. Nossa. Isso que importa. E eu... Independente, é uma coisa que eu falo. Independente de qualquer coisa. Saindo daqui, assim, dela, não falo. Ah, mas que ela fez isso. Fala pra ela, meu pano pra Pois você eu tá falo, sempre pronto. Felipe. Não, mas aqui ela, mano. Mas o pior ainda vem aí. Depois que a gente desligou o telefone, nessa segunda-feira, ele tava lá no hotel, né, como eu falei pra vocês, e de lá ele iria pra um podcast. Inclusive, ele tava até atrasado, por isso que a gente desligou o telefone. E aí, quando ele chegou nesse podcast, eu achei estranho porque ele me ligou lá da Record. Ele não quer de me ligar, né, a gente já tinha se falado. Pra mim, eu acho que o assunto já tinha acabado. E aí ele me ligou, eu atendi, e ele perguntou se podia mentir no podcast, respondendo, caso perguntassem o porquê que eu não fui nesse almoço dele, ele falar que é porque eu não pude ir. Eu falei, não, essa não é a verdade, eu quero que você fale a verdade, os motivos pelo qual eu não fui, que eu já te falei por telefone. Ele, porque às vezes fica melhor pra mim e pra você eu falar que você não pôde ir. Dali eu já catei a malícia. Ele já tinha comentado que estava com o assessor dele, obviamente estava sendo muito bem instruído, só que eu também não sou burra. Quando ele falou isso, perguntou pra mim se podia falar isso, era exatamente pra tirar toda a culpa dele e transferir pra mim. Porque se ele fala no podcast que eu não pude ir, né, que ele estaria mentindo. Ele transferiria a culpa pra mim, porque as pessoas iam falar, o Caio convidou, a Edilane não foi porque não pôde. E ponto. Iam parar de atacar ele e iam me atacar. Porque sabiam que eu tava no restaurante, porque eu postei stories nesse mesmo dia no restaurante. Eu postei que eu fui no McDonald's. Então, assim, mentirosa. Ela pôde sim, porque ela tava no restaurante. E aí quem seria atacada era eu e pronto. Realmente foi perguntado sobre esse assunto no podcast. Ele conseguiu sair de uma forma muito boa. Continuou dizendo que a relação comigo tava ótima. E disse que eu não fui porque eu não me senti confortável pra ir, porque eu ainda não tinha visto ele pessoalmente. Não foi bem assim, né? Não foi bem assim. Ele não contou o real motivo. Mas pelo menos não mentiu. Porque se ele mentisse, eu ia vir aqui desmentir ele nos stories e ele sabia disso. E bom, chegou terça-feira, a véspera de eu ir embora. E eu pedi a minha coroa, porque pra mim não fazia sentido. A coroa que é tão especial pra mim, que marcou toda a minha trajetória no programa, estar com uma pessoa que não era meu amigo. Uma pessoa que literalmente mostrou que fidelidade a mim nunca teve. Que me usou, que na primeira oportunidade que ele tinha de me descartar, ele me descartou. Bom, eu abri meu coração pra vocês e contei o que verdadeiramente aconteceu entre a minha relação com o Caio, depois que ele foi campeão do programa. E eu fico muito triste, eu já tentei gravar isso várias vezes. Eu tive que
pausar várias vezes, porque eu realmente estou muito triste com isso tudo. É muito triste estar tendo que falar sobre isso aqui, é muito triste ter que fazer um posicionamento em relação a isso, eu nunca imaginei. Mas é muito triste pra mim saber que eu me sinto usada, eu me senti usada, porque eu fui um apoio emocional pro Caio durante todo o tempo que eu estive lá dentro. Eu deixei de contar minha história para poder dar apoio para ele. Eu estive do lado dele durante todo o tempo. Eu deixei até de viver com outras pessoas. Eu tenho total conhecimento e reconheço isso. Que eu deixei de viver, de me abrir para outras pessoas, de viver o jogo da forma que poderia ter sido, para poder acolhê-lo. E eu só servi como um apoio emocional. Depois que ele já não precisou mais de mim porque venceu o programa, ele me descartou. E isso me dói muito, muito, que eu nunca imaginei isso dele. Nunca, nunca. E eu paguei um preço muito alto, né, por ter ficado do lado dele. Eu paguei pelo preço do meu sonho. Eu sempre quis participar de um reality show. Vocês, mais do que ninguém, sabem disso. Vocês sabem que esse ano eu participei da seletiva do BBB, não entrei. E quando veio a oportunidade da Grande Conquista, eu não pensei duas vezes em agarrar, porque eu sempre quis contar a minha história pro Brasil. E eu só deixei o meu lado humano transparecer lá dentro. Eu não consegui mostrar, eu não consegui contar a minha história. As pessoas me chamam de soberba porque não conhecem a minha história. E eu sei disso. Eu sei que a minha história não foi contada, mas eu sei que não foi contada porque eu deixei de contar a minha história para poder acolher o Caio, para poder dar todo o apoio que ele precisava e que eu não conseguia deixar ele sozinho passando por coisas que eu considerava absurdas, né? E foi um preço muito alto. Eu entrei como favorita, né, da Vila. Eu subi pra mansão como uma das favoritas da Vila. E eu sei que eu saí por causa da aproximação dele. Só que mesmo sabendo que eu saí por causa da aproximação com ele, eu não abandonei ele aqui fora. Mesmo contra tudo e contra todos, contra a minha família. Ninguém vence fazendo outro de escada. E se isso acontecer, uma hora a conta chega, viu? Uma hora a fatura da vida chega. Eu sigo aqui com o meu coração, sendo da forma que eu sou, a Edilane, a patroa acolhedora. E infelizmente, se eu tive que pagar esse preço, eu não consigo ser diferente. Mas é isso. Vou continuar contando a minha história aqui fora. O sonho não acabou. De repente, isso foi só um obstáculo. Eu creio em nome de Jesus que possa vir outras oportunidades. Mas a gente vai continuar contando a história como sempre contou. Isso foi só mais uma peleja, né, na minha vida, mediante a tantas outras que eu já tive. E é isso. Vamos continuar porque a história continua. É só mais um capítulo e a gente vai conseguir ter um final feliz. Pois então, pessoal, essa é a versão da Edilane dessa história toda, tá? Mas uma coisa é certa. A amizade deles realmente não tá nada bem. Apesar do Caio afirmar em todas as entrevistas que tava tudo tranquilo. Eu já tava desconfiando que tinha alguma coisa errada, principalmente quando a Edilane deixou São Paulo e o encontro com o Caio não aconteceu. Ficou bem claro que algo estava acontecendo, tá? E tem dedo do Bruno, será? Agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. XOXO.